Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje mais uma aula de instalações elétricas industriais, né? Antes da gente dar continuidade aí, eu gostaria de informar que essa é a nossa última aula de fato, tá? Em que a gente vai estar trabalhando essa parte de equipamentos elétricos, né? Ah, Achei que a gente tinha um pouco mais de tempo, que daria para a gente estar discutindo um pouco mais ou até abordando alguns outros assuntos assim de forma informativa, mas não vai dar tempo, tá? Esse ano, de forma não usual, aí acabou atrapalhando um pouco, né? Mas eu espero que tenha conseguido passar alguma coisa no decorrer do ano aí para vocês, no que tange instalações elétricas industriais, tá? Então, mais lá para o final da aula eu vou estar conversando com vocês sobre a avaliação, como ela vai se dar, né? E mas antes disso, vamos terminar o nosso conteúdo, tá? Então, para terminar, pessoal, eu só vou falar de dois equipamentos, né? Porque na aula passada a gente finalizou falando de transformador de potência, né? Que é o transformador que nós conhecemos aí, né? Transformador que a gente chama de trafo, né? O mais conhecido. Aqui ele só está sendo chamado de transformador de potência porque a gente falou sobre o transformador de corrente e o transformador de potencial, tá? Então, para não confundir com os outros, por isso que ele está como transformador de potência, tá? Então a gente vai estar falando hoje sobre dois equipamentos de medição, né, que são muito utilizados nesse tipo de instalação, né? Que são o voltímetro de ferro móvel e o amperímetro de ferro móvel. Esses caras, eles, como vocês todos sabem, né, o voltímetro ele tem o intuito de medição de tensão elétrica, seja ela em corrente alternada ou em corrente contínua, e o voltímetro de ferro móvel ele mede isso de forma instantânea, né? Ele é muito confiável, né, em sua medição, só que para aquele, assim como o amperímetro, né, já adiantando, para que ele tenha um correto funcionamento das coisas, né, ter, eu preciso ter seguir uma certa política de aferição desse voltímetro ou do amperímetro, como for o caso, tá? Mas eles servem como uma ótima forma de medição. Em aspecto visual é muito fácil de se visualizar isso, né? E ele tem uma atuação muito rápida, né? Por ele se tratar, por causa do seu princípio de funcionamento, que é basicamente sobre bobinas elétricas, né? E também núcleos, né? Uma bobina e núcleos, né? A gente fica mais fácil a gente tá trabalhando, né? Então, basicamente, esse cara ele é composto por dois núcleos, né? E uma bobina. Essa bobina, quando eu conectar ele ao meu sistema que eu vou medir, ela vai fazer com que ela gere um campo magnético, né? Gerando esse campo magnético, ele faz com que esse núcleo móvel aqui, ó, ele se movimente, como o nome sugere, né? E quando ele se movimenta, né, esse núcleo móvel aqui, quando ele se movimenta, ele mexe esse ponteiro aqui, né? Indicando para mim a medida que eu quero, tá bem? Então, basicamente, ele seria um cara parecido com isso aqui. Eu tô meio que no meio aí do negócio. Mas basicamente é aquela forma conhecida que nós sabemos que é tipo um ponteiro, né? Como tem no carro ali, como é feita a medição, tá?
Normalmente o valor de fundo de escala, ou seja, o maior valor a ser medido, ele deve ser pelo menos 25% superior ao valor de tensão nominal do sistema que ele vai ser conectado, ou o valor esperado que você vai encontrar na tensão na hora de medir, né? Então, o ideal é que seja 25% maior para que eu consiga verificar possíveis sobretensões ali no meu sistema, tá? Então é importante ver isso. Uma coisa importante aqui também desse sistema, né, é que por mais que tenha uma pequena oscilação, esse cara aqui vai representar essa pequena oscilação. Às vezes no sistema digital a gente não consegue ver essa vibração, essa modificação rápida, lá no sistema digital. Aqui nós conseguimos ver. Ou talvez numa partida de alguma coisa e ver como que vai atuar a corrente, a tensão no decorrer do tempo. Às vezes aqui fica melhor de visualizar do que no sistema digital. Tá bem? Esses caras são ligados diretamente à rede em baixa tensão, né? Como está aqui até no próprio esquemático, né? Ele está ligado direto ao sistema, né? Medindo a tensão dele, ou ele pode ser ligado através de TPs, né, que aí como a gente já viu anteriormente, os TPs eles conseguem transformar o nível de tensão primária, né, para níveis padronizados, né, para o sistema ali, e aí eu consigo fazer essa verificação, tá bem? A especificação sumária é bem mais simples que as demais, né? Basicamente eu vou dizer quais são as dimensões que ele tem, qual é o fundo de escala que ele é, o tipo, né? Se ele é ferro móvel ou bobina móvel, né? Aqui a gente está falando do aspecto construtivo dele, né? Frequência nominal e qual é a frequência nominal. Então é bem simples isso daí, tá? Então como a gente viu, o nosso aqui o que a gente falou é ferro móvel. E tem um outro tipo bobina móvel, né? Então, de repente, dei uma pesquisada aí para ver qual que seria a diferença entre esses dois tipos de voltímetro, tá bem? Aí eu tenho um amperímetro de ferro móvel, né? Que ele é basicamente a mesma coisa, com a diferença que ele é feito para medição de corrente ao invés de medição de tensão elétrica, tá? O princípio de funcionamento é exatamente o mesmo, só que ele tem algumas características construtivas diferentes quanto a suportar a corrente passando por ele, né? Então ele consegue suportar uma corrente até 50 vezes maior do que a nominal durante 1 segundo, 4 vezes a carga nominal por 3 minutos e 2 vezes a nominal por 10 minutos, tá? Então ele consegue suportar isso daí, tá? Aqui tá como ele é, né, normalmente. O amperímetro ele normalmente é feito para essa faixa de atuação aqui. Se vocês verificarem, não sei se dá para perceber aí na imagem, mas se vocês verificarem que a gente tem bem mais divisões de medição, porque essa aqui que seria a faixa que eu desenhei esse cara para atuar, assim eu consigo ter uma medição mais precisa. Tá? E essa que eu não tenho as medições aqui tão perfeitas, isso aqui seria uma faixa de sobrecarga, né? Que se eu estiver aqui, eu estou indicando que esse meu sistema está em sobrecarga, então não me importa se ele está mais ou menos ali, o que importa é que ele está em sobrecarga. Alguns amperímetros até pintam essa parte aqui de vermelhinho para ficar mais fácil a visualização disto, tá? Aí a especificação sumária dele é bem parecida com a outra ali, então bem tranquilo, tá? Aí, pessoal, a gente, se vocês lembrarem daquele equipamento, desse cara aqui, ó, que eu coloquei lá no início, né? Tem vários outros equipamentos que a gente não falou aqui. Só que, apesar de a gente não ter falado nesse exato momento sobre esses equipamentos, tá? Não tem muito problema, porque todos esses equipamentos a gente falou de uma forma ou de outra.
certo? Então eu coloquei aqui só para mostrar para vocês, né? Por exemplo, esse 13 aqui seria cabo de baixa tensão, que a gente até verificou como a gente faz o dimensionamento desse cara aqui, as características dele, a gente falou sobre isso lá atrás, né? O 14 são disjuntores de baixa tensão, que a gente falou sobre eles também, né? Que a gente tem outro disjuntor, o 14 aqui, né? 17 tá aqui embaixo, seriam fusíveis de baixa tensão, que a gente também viu, a gente viu como que faz para fazer o dimensionamento dele, sobre as curvas características dele, então falamos sobre esse cara também. 18, chave seccionadora de baixa tensão. Ela é muito parecida com a chave seccionadora de média e alta tensão, tá? O que vai modificar são os parâmetros ali de ele aguentar aquela corrente naquele instante. Mas ela tem a mesma função, que seria de interromper mecanicamente o fluxo de energia que está passando por ali, tá? 19 aqui, contator magnético tripolar, falamos sobre ele. 20, relé bimetálico de sobrecarga, né? Falamos também. 21 a 24, né, que seriam esses caras aqui, ó, 21, 22, 23, 24, são formas de chave de partida, né, que aí eles têm a 21 sendo a estrela triângulo, né, 21 sendo a estrela triângulo, 22 chave estática ou soft starter, 23 chave compensadora, 24 seria o inversor, tá, e aqui também está representado o 25, que seriam quadros gerais de força, tá? Então a gente vê que a gente já falou desses caras como um todo, e assim a gente falou basicamente de todos os equipamentos que estão inseridos em uma instalação elétrica industrial, tá? Caso surja alguma dúvida desses equipamentos aí, tanto esses que eu estou falando hoje quanto os demais, eu estou à disposição, né? Só perguntar aí que a gente tenta resolver o quanto antes, beleza? Então esse seria o conteúdo para hoje. A única coisa que eu queria falar com vocês, além disso, é a avaliação, tá? A avaliação do terceiro trimestre, né, pessoal? A gente vai estar marcando, a gente já teve um trabalho que foi até o que vocês pediram para, não sei qual foi, acho que foi desse que vocês pediram para mudar o prazo ali, né? Trabalho sobre eficiência energética que vocês fizeram, que seria 50% na nota, e uma avaliação escrita que também vai valer 50% da nota, tá? A data dessa avaliação, pessoal, dia 19, uma sexta-feira, tá? Próxima sexta-feira após o carnaval, tá? E o conteúdo da avaliação, materiais elétricos. Esse é o conteúdo que nós estamos falando, então basta ler sobre isso, não tem muitas contas nem nada, né? Mas o conteúdo ali, dá uma lida, uma relembrada, perguntar, e está pronto ali para o dia 19, na sexta-feira, tá? Eu acredito que o horário mais correto para a gente se fazer essa avaliação é no horário que normalmente a gente tem se encontrado para a disciplina de CLP, que é até um horário similar à nossa aula presencial, se ela estivesse sendo. Então, eu gostaria de estar marcando essa avaliação para 10 horas da manhã da sexta-feira, tá? Sexta, dia 19, 10 horas da manhã. Até escrever aqui. 10 AM. 10 às 11h30. Beleza? Então, fica marcado. Eu já vou marcar isso na agenda lá. Para ficar isso, a gente vai fazendo uma mesma forma que a gente já fez anteriormente, né? Em outras oportunidades, né? Ou pelo Forms ali. Vocês têm esse período de 10 às 11h30 para estar efetuando a prova. Beleza? Qualquer dúvida aí, pessoal, estou à disposição. Um grande abraço para vocês e uma boa semana.